Irmãos, hoje nós estaremos trazendo uma mensagem. Essa mensagem tem como título Chamados para Impactar. Todos nós temos um chamado específico. Todos nós temos algo queimando dentro dos nossos corações. Uma missão, algo que foi projetado antes mesmo desta eternidade. Aquilo que quando Deus, Ele sonhou conosco, naquele dia em que Deus sonhou comigo, que sonhou com você, e no coração de Deus já estava muito bem determinado o que era para você, qual era o seu chamado, a sua função aqui nessa terra, aquilo que você foi chamado para fazer a diferença. Nós temos esses chamados específicos, nas mais variadas áreas. E dentro desse chamado, dentro dessa vida ministerial, dentro dessa vida cristã, dentro dessa caminhada numa comunidade evangélica, dentro desse processo chamado salvação, nós temos um chamado que eu acredito que é um chamado de impactar ambientes, impactar vidas, impactar famílias, impactar partes geográficas, impactar a nossa própria casa. Eu acredito nisso. Deus, Ele já começou a ministrar em alguns corações aqui, pois as ministrações, elas não iniciam quando o pregador pega no microfone. Não. A ministração nos nossos corações, elas não têm hora para iniciar, elas não têm local para iniciar. Mas o dia de domingo, como é do nosso costume, nós sempre nos reunimos aqui para receber uma palavra do Senhor. Alguns aqui já começaram a receber uma ministração em casa, quando colocou o seu louvor lá. Foram ministrados, iniciaram uma ministração poderosa de Deus em seus corações. Outros, por sua vez, começaram a ser ministrados quando entraram por aquelas portas. Sentiam uma atmosfera diferente, um ambiente diferente, uma presença diferente. Outros começaram a ser ministrados nos louvores. Irmãos. E nos louvores, como nós somos ministrados. E o Senhor vai falando conosco. O Senhor vai derramando no nosso coração palavras que traz conforto, que traz direção. Mas se há alguém ainda nessa noite que por algum motivo ainda não se iniciou essa ministração no seu coração, por causa de algum problema, às vezes por ansiedade, às vezes por preocupação, eu não sei pelo quê, mas se há alguém que por algum motivo o coração ainda está choroso, fechado, armado, nesse momento eu quero declarar em nome de Jesus, que tudo aquilo que podia te impedir de receber uma mensagem de Deus nessa noite, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Que todos os seus anseios, preocupações você possa depositar aos pés de Cristo e nele descansar, porque o nosso Deus, o nosso Pai, Ele é um Deus que traz solução, Ele é um Deus que traz cuidado, Ele é o Deus que cuida de cada um de nós, o verdadeiro Deus. Eu quero nesse momento estar orando com cada um de vocês, você que puder, feche seus olhos. Querido Pai, querido Deus, eu quero, ó Pai amado, em nome de Jesus te pedir, fale conosco, Senhor. Fale aos nossos corações, ó Pai. Aquilo que nós precisamos ouvir. Aquilo, Senhor Deus, que nós precisamos entender, compreender, ó Pai.
ministre aos nossos corações. Que possamos ouvir a Tua voz de forma audível, Senhor. Que cada pessoa aqui presente, que cada família aqui representada, possa, Papai do céu, em nome de Jesus, receber o bálsamo, a direção, receber a alegria que vem do Senhor. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Chamados para impactar é o tema da mensagem dessa noite. Eu quero ler com você em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. A palavra de Deus diz o seguinte: porém, vós são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia, glória a Deus. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade de Deus. Esses somos nós, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uau! Irmãos, não tem como nós vivermos uma vida que Deus tem para nós e não gerar impacto. Isso é impossível. Nós fomos chamados para impactar. Nós fomos chamados para fazer a diferença por onde nós passarmos. Nós fomos chamados para proclamar as boas novas. E são várias as maneiras que nós podemos impactar. São várias as maneiras que nós podemos ter uma vida de impacto. Mateus capítulo 5, versículo 14 e 16, diz o seguinte: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre o monte, nem se acende a candeia e só coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estais nos céus. A versão da Bíblia pode colocar a ARA, por favor, ou a King James. A palavra de Deus, ela diz que nós somos a luz do mundo. Essas palavras, elas nos revelam uma verdade poderosa. Nós fomos chamados para ser luz. Em um mundo que muitas vezes se encontra em trevas. Em um mundo em que muitas vezes o pecado, ele está espalhado. Parece que por onde nós andamos o pecado é comum. Parece que por onde nós passamos a maldade se multiplica. Sim, às vezes dá essa impressão. Mas é justamente por conta disso, é que o Espírito Santo de Deus nos deu essa graça. A graça de nós sermos luz. Não que nós temos todo esse poder, mas quem está em nós, que é a verdadeira luz, que é a verdade, aquele que liberta, aquele que transforma. E Jesus ainda, ele é enfático. Não se esconde uma luz, não se coloca debaixo da cama, debaixo da mesa, não, mas se coloca no velador, se coloca exposto. Se nós desligarmos essas lâmpadas aqui, vai ficar escuro,
mas por causa das luzes, há claridade. Por causa das luzes, nós podemos ver a roupa que nós vestimos, a cor da camiseta. Por causa das luzes, nós podemos ver se a nossa roupa está limpa ou está suja. Quando a luz, ele chega diante das trevas, as trevas ela é dissipada. Na luz não consegue se enxergar, nas trevas não consegue se enxergar os problemas. Nas trevas não consegue muitas vezes ver o caminho que está sendo trilhado. Nós vimos aqui o Teatro Hebron trazendo uma peça, mas na verdade uma peça de vida real, que acontece em muitos lares, onde casais têm muitos problemas, dificuldade de comunicação, dificuldade de compreensão. Mas quando casais que estão vivendo dessa forma, eles procuram ajuda, mas não ajuda em qualquer lugar, mas procuram ajuda a pessoas, a casais que vão poder lhe ajudar de verdade, que tem uma palavra de Deus para eles. Sabe, à medida que a conversa vai acontecendo, à medida que a luz vai sendo exposta, à medida que Jesus vai sendo manifesto ali naquele ambiente, aquele casal agora consegue enxergar não o erro do outro. Porque quando a gente não está enxergando, quando está escuro no ambiente de casais, nessa questão familiar, geralmente enxergamos somente o erro do outro. Isso acontece porque a esposa não faz isso, ou ela faz isso e aquilo, e deixa de fazer o que era para estar fazendo. Aí a mulher fala a mesma coisa do esposo. Mas quando a verdade está sendo exposta, quando a palavra de Deus está sendo derramada, e mostrando como um casal deve viver à luz da palavra, aí o marido consegue enxergar onde ele estava errando, a esposa consegue enxergar onde ela estava errando, falhando, e ali começa uma transformação, uma mudança. Aproveitando aqui o gancho, o curso para casais, dia 25 agora, né, pastores? Terça-feira. Sabe, não deixa de vir você que é casado, não deixa de vir você que está noivo, num relacionamento sério, segundo a palavra de Deus, à luz da palavra. Não deixe de vir. Pastor, eu estou vivendo um ótimo casamento. Eu estou na melhor fase do meu casamento, está ótimo, não tem problemas. Vem também. Porque você não vai deixar de aprender. Porque o que vai ser tratado no curso de casais é algo sempre libertador, transformador e que muda a história. E quantos casamentos já chegaram à beira da ruína, mas quando chegaram diante de uma palavra para casais, começaram a entender o verdadeiro significado do casamento, começaram a entender onde estavam errando, onde estavam falhando. Não estou dizendo que eram maus, não, às vezes por falta de entendimento e compreensão, mas eu tenho certeza que em nome de Jesus, se você vir, você não vai se arrepender. Então faça a sua inscrição. Continuando, nós sabemos que a luz ela vence as trevas. Como diz em João capítulo 1, versículo 5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. E nós precisamos ter esse entendimento e essa compreensão, permitir que a luz de Cristo brilhe através de nós, transformando o nosso caráter e impactando o mundo ao nosso redor. Nós precisamos ter de fato essa ousadia no Senhor,
Nós precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos entender que quem habita em nós é o Espírito Santo de Deus. Para que as nossas palavras e atitudes e relacionamentos, eles venham refletir a luz de Cristo. Para que as nossas boas obras sejam um reflexo do amor de Jesus. Pois quanto mais tempo passamos na presença do Senhor, através da oração, através da leitura da palavra de Deus, mais a luz vai brilhar através das nossas vidas. E à medida que nós buscamos o Senhor, nós podemos entender que o amor, ele vai brotando em nossos corações. É um processo que vai sendo gerado na nossa vida. À medida que a gente busca o Senhor, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. E à medida que nós buscamos o Senhor, o amor dentro de nós vai sendo transformado. O amor que antes era pouco, pequeno, ele vai crescendo, crescendo dentro dos nossos corações. Porque somos chamados também para impactar através do amor. Somos chamados para viver o amor que transforma. Pois o amor, ele é um revolucionário. Ele quebra barreiras, cura feridas e transforma vidas. À medida que tudo que nós viemos fazer seja com amor, podemos ter a plena convicção, vai impactar quem estiver ao nosso lado. Vai impactar a vida de quem está sendo abraçado. Sabe, quantas pessoas já foram ministradas através da sua vida, por um abraço que você liberou, por um sorriso que você expressou, por palavras de consolo que você pronunciou. Você, às vezes, olhou para alguém, olhou para uma situação e foi compungido a ajudar. Foi levado a olhar com um olhar empático, a entender a dor daquela pessoa e dizer: ei, eu vou ajudar essa pessoa. Eu vou ajudar ela. Quando nós ajudamos uns aos outros, quando nós de fato nos importamos com as pessoas, quando nós deixamos de ser tão egoístas às vezes e começar a olhar com o olhar que Jesus olhava, à medida que de fato a gente passa a estender as mãos, sem segundas intenções, sem se preocupar com aplausos, sem se preocupar se está sendo visto ou não, mas simplesmente porque você sabe que é o que Jesus deseja. E não somente saber que é o que Jesus deseja, mas você está tendo um relacionamento tão maravilhoso com Jesus, que você fica alegre em ajudar as pessoas por amor. Isso impacta gerações. Qual é o legado que estamos deixando para essa geração? Qual é o legado que estamos preparando? O que está sendo escrito sobre você? Quando nós partirmos dessa terra, se nós partirmos antes de Jesus voltar, o que irão falar de você? Quem irá sentir a sua falta? O que você está deixando para as próximas gerações? O que é que está sendo deixado para outras pessoas continuarem? Qual o projeto que você está deixando? Qual o projeto que você está vivendo? Qual é o projeto de amor que você tem se doado? Nós precisamos pensar nisso, igreja. Nós precisamos viver uma vida que impacta as pessoas, que gera impacto.
Nós precisamos impactar através do discipulado. Ide, portanto, e fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, disse Jesus. Discipulado, ele vai além de ensinar o que está escrito na Bíblia. Aprender a letra, muitos podem aprender, mas de fato, o discipulado ele tem um relacionamento intencional, onde um discípulo mais maduro acompanha uma nova pessoa na fé, que ensina, encoraja e desafia a crescer a sua fé e se tornar um seguidor de Cristo, a viver as verdades da palavra de Deus. É um processo de transformação contínua. Quem nós estamos discipulando? Quem nós estamos cuidando? Quem nós estamos investindo tempo em compartilhar as boas novas? Quem? Nós precisamos pensar sobre isso. Eu lembro-me que quando eu me converti, sabe, eu estava num processo de ler a Bíblia, eu queria ver tudo que estava escrito ali, e eu lia bastante, muito mesmo. E aí chegou um jovem, e ele falou: ei, você está entendendo o que você está lendo? Eu disse para ele: eu acho que estou entendendo. Eu acho que sim. E ele falou: então me explica, me diga. E nós fomos conversar um pouco sobre a palavra de Deus, e eu percebi que eu não sabia de quase nada. E aquele jovem, ele começou a me discipular, ele começou a caminhar comigo. Ele começou a me ligar e perguntar: ei, Emerson, como é que você está? Amanheceu bem? E aí, como é que foi o trabalho hoje? Falei: não, foi bênção, foi tranquilo. E as lutas? Teve. Quer conversar? Quero conversar. Aí apresentava a luta para aquele homem. Aí ele olhava para mim e dizia: vamos orar. E eu: só isso? Só orar? Ele: sim, só orar. E ele vinha na palavra de Deus, e ele me mostrou várias e várias vezes que à medida que nós orávamos, nós estaríamos conversando com Deus, e à medida que nós conversávamos com Deus, nós iríamos ouvindo a voz do Senhor, e à medida que nós ouvíamos a voz do Senhor, então nós iríamos recebendo as direções que precisávamos seguir, nós iríamos recebendo a palavra de consolo, nós iríamos sendo curados. Ele foi me ensinando da palavra do Senhor. O que era isso? Discipulado. E apesar de hoje não estarmos caminhando tão próximos, mas eu nunca vou me esquecer de tudo o que aquele jovem fez pela minha vida, porque ele impactou a minha vida, ele gerou um impacto na minha vida, através dos seus ensinos, com muito amor, porque cá entre nós tem que ter muito amor, para você pegar, sair de casa, sair do conforto do seu lar, e ir falar da palavra de Deus com cabeça dura. Sim, tem que ter muito amor. Mas cara, ele saía e de noite, trabalhava o dia todo. Aí de noite ainda arrumava tempo para falar de Deus para mim.
para podermos fazer um estudo bíblico. E não somente um estudo, mas se tornou uma pessoa referente na minha vida, sendo meu amigo ali. O tempo passou, mas os ensinamentos ficaram. Quem você está discipulando? Se você iniciou na fé hoje, tranquilo, tem um tempo. Mas se você já tem 6 meses caminhando com o Senhor, é importante que você tenha alguém que discipule você. E é importante que você tenha alguém que você discipule. Precisamos impactar gerações. Precisamos transmitir aquilo que é gerado nos nossos corações. Aqui nessa casa de oração nós aprendemos muito. Aprendemos nos cultos, nos louvores, nos cursos de terça-feira. Aprendemos nas células. Gente, é muito aprendizado que é gerado na Igreja Batista El Shaddai. Mas esse aprendizado, ele vem para nos alicerçar, ele vem para nos fortalecer, para nos ensinar. Mas também, nós precisamos entender que ele vem para ser compartilhado. Nós precisamos compartilhar as grandezas que aprendemos aqui. Você que vai vir para o curso de casais, compartilhe com outro casal as bênçãos de Deus que vai ser liberado aqui nesse lugar para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Nós precisamos impactar com a manifestação do reino de Deus através das nossas vidas. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versículo 10, um trecho da oração do Pai Nosso. E manifestar o reino de Deus é viver a vontade de Deus. É simplesmente isso. Sabe, manifestar o reino de Deus através de nós é viver a vontade de Deus. É simples assim. O que é que Deus, Ele quer que nós vivamos? Ele quer um casamento abençoado. Maravilha, vou buscar viver um casamento abençoado. Porque à medida que o meu casamento está abençoado, eu estou manifestando o reino de Deus. Sabe, eu vou viver uma vida de busca da presença do Senhor. Eu vou viver uma vida que luta contra o pecado. Eu vou viver uma vida, sabe, que não se alegra com a injustiça. Ao ver uma injustiça acontecendo, está errado. Eu vou viver segundo os padrões de Cristo. Quando nós decidimos viver segundo a vontade de Deus, a manifestação do reino de Deus acontece através das nossas vidas. Quando tem um ambiente problemático, e você chegou lá, lembre, você tem uma palavra de Deus para aquele lugar. E a palavra de Deus, aquela que vem do Senhor, é uma palavra que, independente da situação, ela vai trazer calmaria para aquele lugar, para aquele ambiente. É a manifestação do reino de Deus. O lugar onde tem bagunça, o lugar onde tem desordem, isso pode ser qualquer lugar, menos o reino de Deus, pois o reino de Deus é organizado. O reino de Deus tem princípios. O reino de Deus é a paz. O reino de Deus é santidade. O reino de Deus é adoração ao nosso Pai. Segunda manifestação do reino de Deus, temos nós impactado? Temos vivido uma vida que tem gerado impacto? E por último,
Nós precisamos impactar. Por onde nós passarmos, nós precisamos impactar as pessoas através do que Cristo fez, faz e vai fazer na nossa vida. Nós somos o povo da terra que, como nós lemos no início, somos exclusividade de Deus, e por isso nós temos algo que é exclusivo nosso. Nós temos alguns pontos que são exclusivos nossos. Às vezes as pessoas elas falam que nós somos arrogantes, mas na verdade nós não somos arrogantes, até que às vezes tem uns mesmo, mas no geral não. Porque o problema está acontecendo, coisa que as pessoas, elas iriam dizer, meu Deus, acabou tudo, agora é o fim. Aí como a Sinira trouxe aqui, a gente não anda de cabeça baixa, a gente anda assim, ó, olhando para o céu. Olhando para o céu, lembrando do que Deus fez já nas nossas vidas. Sabe, todas as vezes que às vezes vem um problema, uma dificuldade, se nós pararmos e olharmos lá para trás, nós vamos ver que Deus já nos livrou de coisas maiores, de problemas maiores. Que Deus já fez milagres grandiosos na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E às vezes nós esquecemos disso. Mas quando nós compartilhamos com as pessoas o que Deus fez na nossa vida, sabe, nós podemos ter a plena convicção, vai gerar impacto, vai mudar histórias, vai ser o girar de uma chave na vida de muitas pessoas. Às vezes nós pensamos que é tão pequeno, ou às vezes nós pensamos, sabe, eu já falei isso várias vezes, eu não vou mais falar, não vou mais compartilhar com ninguém. Mas aí a gente tem que pensar, ei, peraí, a cada dia que passa eu conheço alguém novo. A cada tempo que passa, novas pessoas chegam ao meu redor. Eu preciso compartilhar, sim, tudo que Deus tem feito na minha vida. Eu lembro que, há muito tempo, eu já não falava sobre um milagre que Deus fez na minha vida, um deles, referente à cura. Esse milagre, ele impactou a minha vida, ele impactou a minha fé. Porque, de uma certa forma, ele veio através da fé de outros, até o momento que eu tomei posse, até no momento que eu acreditei. E eu já não falava mais sobre ele. E esses dias para trás, a pessoa estava falando de um problema do filho. E eu falei o seguinte, eu pensei comigo, ei, eu podia falar, né? Aí eu falei, não, mas já falei tanto. Aí o Espírito Santo falou, não, mas deixa eu te perguntar, você já falou para ele? Falei, não. Ué, e por que você não vai falar? Aí eu fui lá e fui compartilhar com ele. Eu percebi que tem algumas pessoas novas, tem algumas pessoas que não ouviram essa história ainda, mas vou ser bem rápido, para os que já ouviram. Sabe, quando o meu segundo filho nasceu, ele nasceu doente, com problemas. E eu contando isso para o rapaz, que estava choroso, porque a sua filha estava com uma doença e não conseguiu encontrar o problema. E eu comecei a compartilhar com ele. E eu falei, o meu menino estava com um problema, as pessoas não encontravam o que de fato era o problema. Então enviaram para Goiânia, fomos para lá. Fizeram as consultas, fizeram os exames. Então detectou que a criança de 2 meses estava com um problema de refluxo. Pouco não, bem grave na verdade. Um problema de refluxo, nível alto, e que precisava fazer uma cirurgia. Aí o menino de 2 meses, meu Deus do céu, e não tinha recurso para fazer aquela cirurgia naquela época. E a minha esposa vem, e nós estava assim, meu Deus, e agora? E no dia lá, chegou no sábado, e no domingo eu falei o seguinte, falei, te arruma, vamos para a igreja hoje. Aí ela falou assim para mim, vamos para a igreja de crente? Falei, vamos para a igreja de crente hoje. O pastor Eliel, muitos conhecem aqui, ele sempre me convidava para a igreja, toda vez eu falava para ele, vou sim, mas eu nunca ia.
né? Mas de tanto ele me convidar, num dia em que eu decidi ir para a igreja, eu lembrei. Falei, rapaz, o pastor sempre me chamava, ele não era pastor na época. O Eliel sempre me chamou, então eu vou lá. Nós nos organizamos, fomos, quando foi chegando perto, eu falei, vou embora. Quer saber, não, eu vou nem encostar, mas já estava na rua, e tinha uma pessoa lá fora, quem estava lá fora? O pastor Eliel. Aí ele levanta a mão, Emerson, está indo para onde? Eu falei, eu estava vindo para cá. Não, então entra. Aí eu entrei, só que eu não sabia que era lá no outro prédio, era 2 cultos por dia, um começava às 5h30, outro às 7h30, se eu não estiver enganado nos horários. Aí ele fala, esse culto está terminando, aí eu estou indo embora, mas você pode ficar aqui à vontade. Eu falei, não, se eu soubesse que ele não ia estar aqui, eu ia embora, não tinha nem entrado, mas já estava lá dentro. Eu falei, agora eu vou ficar. E aí, ele me apresentou, foi para o pastor Corifeu, falou, pastor, aqui é amigo meu. Não, tá bom. E aí eu peguei, fui lá para o meu cantinho, mas minha esposa, meus filhos, e ficamos lá. Gente, aquele dia, enquanto os louvores estavam sendo entoados, teve 2 louvores aqui que me levou para aquele local, para aquela época. Né? Eu falei, gente do céu, que maravilha. E aí eu peguei e falei, não, é isso aqui, é Jesus que nós precisamos. E aí eu voltei no outro domingo, e no terceiro domingo falei, ei, vou fazer aliança com o Senhor. Eu quero Jesus. E na verdade, eu reconciliei com o Senhor naquela época. Minha esposa fez aliança, no mesmo dia. E fomos lá, a nossa família, para frente. E logo já nos direcionaram para uma célula. E aí eu fui para a célula, eu lembro que o Ramichel me ligou. O Ramichel me liga, paz do Senhor, e eu, paz do Senhor para você também. Não sabia nem responder a paz do Senhor, irmãos. E aí, comecei a ir na célula, no primeiro dia falaram sobre o que você deseja. Eu falei, eu peço oração pelo meu filho. E o que foi? Eu expliquei. Na outra quinta-feira, mesmo processo. Na terceira quinta-feira, de novo. Aí teve o culto de domingo. Aí o Raniel estava orando lá no fundo, em pé. E ele não sentou naquele dia. Aí quando eu vou saindo, o Raniel chegou e falou, ei, Emerson, oi, ora pelo teu filho hoje. Eu orar? Pode orar, ora pelo teu filho hoje, quando chegar em casa. Estiver no berço, ora. Eu, amém. Cheguei em casa, olhei assim, falei, Eu orei, mas sem fé. Na segunda-feira à noite, o outro irmão me liga, Ramichel, fala o seguinte, isso eu contando para o rapaz. Aí fala o seguinte, ei, ora pelo teu filho hoje, Emerson. Porque eu estava intercedendo agora há pouco, e quando eu comecei a interceder, a primeira pessoa que veio no meu coração foi teu filho. Eu senti algo muito forte. E ele termina a frase, está vindo cura, bênção para a tua casa. Naquele momento eu tomei posse. Aí, brincadeira, 2 pessoas falar e você ainda não ouvir, não entender que é de Deus. Aí eu peguei e tomei posse. Fui lá e orei pelo meu filho. Ele precisava tomar 2 medicamentos até quando fosse fazer a cirurgia. Aí, na mesma noite, a Mary chega para mim e fala, amor, um dos remédios acabaram. Falei, o Luiz Otávio está curado em nome de Jesus. E eu contei para ela. E ela, amém. 3 dias depois, o outro medicamento acabou também. Mas tinham sido explícitos em ele não poder ficar sem aquele medicamento por nada. E aí a Mary falou, amor, acabou o outro. Eu, amém, glória a Deus. Nosso filho está curado, em nome de Jesus. Amém. Aí veio a família, a minha família e a família dela. E começaram a falar o quê? Tão maluco, ficaram loucos. Enlouqueceram de vez. Está vendo o que é que da igreja? Olha aí, enlouqueceram. Aí eu olhei para eles e falei, não enlouqueci não. Eu estou louco mesmo, é por Jesus. Mas Deus, Ele curou o nosso filho. E aí, passou-se os dias, e foi passando, e a família perguntando, e aí, e o menino, está passando mal? Eu falei, não está passando e nem vai passar, em nome de Jesus. E para a honra e glória de Deus, até hoje, ele não precisou tomar medicamento mais para aquela questão. Esse é o poder do Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos, igreja. E quando eu compartilhei isso,
os olhos daquele homem começaram a marejar. Mas não foi simplesmente porque era algo parecido, mas porque o Espírito Santo de Deus estava ministrando no coração dele. E eu falei para ele: olha, o mesmo Deus que curou o meu filho há 15 anos atrás, é o mesmo Deus que está aqui hoje. E Ele está aqui conosco. Irmãos, nós fomos chamados para impactar essa geração. São várias as maneiras que nós podemos impactar. São várias as maneiras que Deus espera que nós façamos. Isso foi o que Deus fez. E o que Deus está fazendo hoje. A graça da vida. De poder respirar. Tem lutas? De vez em quando tem. Problemas? Sempre aparece um aqui e outro lá. Mas aí a gente glorifica ao Senhor e gera um certo impacto quando a gente olha para as pessoas e diz: ei, mas o meu Deus já proveu a vitória na minha vida em nome de Jesus. As pessoas olharem para nós e dizerem: por que que esse povo não se abala com facilidade? Por que que em tudo quanto é problema, esse povo continua dizendo que vai vencer? Por que que a dificuldade vem e esse povo continua de cabeça erguida? Porque o nosso Jesus é vivo. Ele morreu, mas ressuscitou. E subiu aos céus. E por nós Ele intercede. De nós Ele cuida. Eu quero chamar a equipe de louvor, por favor. Qual será a vida que nós iremos viver, igreja? Fomos chamados para impactar gerações, impactar a nossa casa, impactar o nosso bairro, a nossa rua. Nós fomos chamados para que através da nossa vida, dos nossos atos, nós possamos gerar transformação. Mas para isso eu não posso deixar de me relacionar com o Espírito Santo de Deus, através da palavra, através do jejum, através da oração. Eu preciso ter esse relacionamento com o Pai, porque à medida que nós nos relacionamos com Deus, à medida que nós caminhamos com Jesus, a nossa fé vai crescendo dentro de nós, ao ponto das pessoas olharem e dizerem: como pode? Assim fez o centurião. O seu moço, servo, estava doente. E ele vai ao encontro de Jesus. Ele fala: Senhor, cura o meu servo, cura o moço. E Jesus olha para aquele centurião, um homem que oprimia os judeus, um homem que era dos romanos, alguém que não era bem quisto, bem visto pelo povo hebreu. Mas Jesus, naquele momento, ele fala: sim, eu vou lá contigo. E aí aquele homem fala: Senhor, eu não sou digno de que tu entres em minha casa, mas eu também sou homem de autoridade. Se eu digo a este vai, ele vai. Se eu digo a este vem, ele vem. Dê uma ordem, Senhor. Dê uma ordem, Senhor, e o meu moço será curado. Aquele homem, ele tirou suspiros do Jesus homem. Jesus, ele olha para quem está ao seu redor e diz: nem em toda Israel eu vi fé como esta. Eu não vi fé como esta ainda.
Pessoas que doaram as suas vidas pelo Evangelho. Pessoas que foram capazes de chegar diante da igreja e dizer: ei, vocês precisam mudar isso aqui. A igreja, ela estava em um certo momento cuidando apenas das viúvas e dos órfãos judias. Mas aí os gregos, irmãos em Cristo, eles olharam e disseram: ei, não está certo deixar as nossas viúvas de lado. E a igreja, ouvindo Pedro, Tiago e João, olharam: realmente vocês estão certos, não está certo. 7 homens são chamados, entre eles está Estevão. Estevão, homem cheio do Espírito Santo de Deus. Aquele homem, ele fez a diferença. Ele viveu com amor o seu chamado. Ele cuidou das viúvas. Ele cuidou dos órfãos. E isso lhe custou a vida. Porém, ele deixou um legado para a sua geração. E por toda a história, nós vamos ver a igreja sempre tendo pessoas que se destacam. Quando nós olhamos para os moravianos, que era de ouro da igreja. Para cada 48 crentes, um era missionário. Ou seja, a cada 48 servos de Deus, esses 48 tinham a missão de manter um lá fora. 48. E isso não conta só homens. Se contarmos apenas o casal, são 24 famílias apenas que estavam destinados a manter um missionário. E eles davam a sua vida para compartilhar as boas novas. E se vendiam como escravos para pregar aos escravos. Fomos chamados para impactar. Fique de pé, igreja. Fomos chamados para impactar. As pessoas olham para nós e vê que, apesar das dificuldades, Deus sempre tem cuidado de nós e a prosperidade ela sempre vem. Deus, ele sempre tem aberto o mar para nós passarmos. O mar vermelho ele não foi aberto somente para Moisés. O mar vermelho ele representa situações que humanamente são impossíveis de serem resolvidas. E o nosso Deus mostrou que é especialista em abrir mares vermelhos. O nosso Deus ele é aquele que muda a história, assim como mudou a escrita de Jacó. O homem que era ladrão, o homem que era mentiroso, dele veio as 12 tribos de Israel. Tem o seu nome mudado de Jacó para Israel. Deus tem um nome novo para cada um de nós. Tem pessoas aqui nessa noite que foram chamadas para impactar através do seu testemunho.
Tem pessoas aqui nessa noite que foi chamada para impactar a vida de pessoas que vivem nas ruas. Tem pessoas nessa noite aqui que foram chamadas para impactar a vida de crianças em situação de vulnerabilidade. Tem pessoas aqui que foram chamadas para impactar vida de casais que estão com problemas. Tem pessoas aqui que foram chamadas para impactar a vida de jovens que estão com problema com drogas. Eu não sei aonde está o centro da vontade de Deus para a tua vida, no que se refere a uma vida de impacto. Mas Deus, ela tem para você, e você talvez já sabe qual é. Feche seus olhos. Até que Ele venha, vamos viver uma vida de impacto.